Agora olha só, a gente está falando sobre casa, sobre você organizar tudo ali, mas e as contas? Como estão as suas contas? A gente precisa organizar de algum jeito isso aí, né? Porque vão chegando, na verdade agora no começo do ano tem a florada dos IPs, que é o IPTU, IPVA, mas essa florada a gente não curte muito. Então a Aline vai falar com a gente agora para a gente entender como que é essa situação toda, né, Aline? Porque as contas, eu tenho certeza que lá na sua casa, os boletos também já chegaram, estão chegando. Hoje, finalmente, você não está sentada, porque eu acho que você está preocupada com as suas contas. Então, vamos conversar com um profissional aí para a gente entender o que a gente faz. Parcela, paga à vista, o que a gente apronta? Vamos lá, Aline. Vitor, ó, a gente tem que pensar assim, quando vira o ano, a gente já traz contas do ano anterior, né? E aí quando chega o comecinho, começam aqueles boletos que a gente já sabe muito bem. Por exemplo, quem tem carro, quem tem moto, quem tem filhos, quem tem algum imóvel já começa a fritar a cabeça mesmo, que é muito complicado, porque vai acumulando. E aí, o que a gente faz? João vai ajudar a gente um pouquinho a explicar melhor como que a gente sai dessa situação, João é economista. João, então, ó, por exemplo, eu já venho lá com conta de 2022, porque acho que é normal, né, numa situação que a gente está hoje. Só que daí o IPVA já está aí disponível para a gente tirar a guia, o IPTU já está sendo entregue e logo tem material escolar das crianças para comprar. Como que a gente se organiza, João? Às vezes é melhor talvez parcelar, não é? O que é um cenário ideal? Como que a gente faz para não se afogar em contas nesse começo de ano? Bom, um abraço aí pro Vitor, feliz 2023, né? Seguinte, você colocou assim que as contas já vêm de 2022. E a verdade é que os controles deveriam estar vindo de lá também. Porque se você tivesse anotado tudo que foi gasto no ano passado, também recebido para avaliar o resultado mês a mês, quando chegasse agora em janeiro, tendo em vista todas essas despesas que você mencionou e tal, você conseguiria avaliar, fazer uma comparação se esse janeiro está melhor do que o janeiro de um ano atrás. Esse exercício que é importante, né? Você está sempre registrando, anotando, pode ser no caderno, por planilha, aplicativo, cada um escolhe o formato que achar mais conveniente. Mas, obviamente, a gente precisa ter um resultado positivo e agora ficou um pouco mais complicado, por quê? Final do ano a gente tem confraternização, compra presente, vai viajar e com dinheiro a mais, porque o pessoal que trabalha recebe o 13º. Agora, quando retorna, você recebe só o saldo dos dias que ficaram pendentes de dezembro. Então, isso complica, o orçamento fica um pouco mais travado e por isso que a gente tem que se ajustar, principalmente nos gastos com supérfluos, de repente escolher opções mais econômicas. Em relação a esses impostos do IPTU e o IPVA, eu coloco o seguinte: se você tiver uma reserva e conseguir pagar à vista, dê prioridade para o IPTU, que ele é o que dá o desconto mais interessante, 10%. Não é só o valor nominal, não. É quando você faz a taxa efetiva, você identifica que dá mais do que 2% e a gente não consegue nenhum tipo de investimento seguro, por exemplo, renda fixa ou mesmo poupança que dá 0,5%, vai te remunerar nesse mesmo patamar. Agora, o IPVA eu já acho desinteressante. O desconto é tão pouco, 3%, que eu prefiro pagar em 5 parcelas. Agora, se você é uma pessoa que volta e meia está com a conta corrente usando o limite ou dá uma atrasada no cartão de crédito, aí você não está apto a fazer o pagamento à vista. Vai ter que encarar o parcelamento mesmo com um valor adicional, porque sempre tem juros incluídos aí nessas parcelas. João, a gente tem que pensar também o seguinte, né? Tá bom, perdemos o controle um pouquinho lá no final de 2022, a gente vem com essas contas agora. O salário não aumentou, né? Assim, foi algo muito irrisório perante os nossos gastos, nosso custo de vida. Como que a gente organiza, então? Porque tem essas contas que a gente pode colocar como um extra. Porque, por exemplo, o IPVA a gente paga em 5 vezes, então a gente já acabou esse IPVA lá em maio do ano passado. Aí a gente teve aquela folguinha de maio até dezembro. Aí agora a gente tem essas contas de maio e dezembro que ficaram, que a gente virou o ano, só que daí tem o IPVA de novo. Então, assim, é um a mais talvez muito grande para muitas famílias que vivem com um pouco menos. Então eu queria que você desse uma dica, assim, aquela máxima que você pode dar aqui pra gente hoje. O negócio é realmente anotar tudo que a gente compra, é se regular mesmo nesse sentido, porque às vezes você vai lá comer um pastel, anota, pastel, R$7. É mais ou menos por aí ou é demais isso? Não, ó, eu tinha um costume de fazer um registro bem minucioso. Agora, mais importante que você colocar qual foi o dia, o valor, é fazer a classificação. Porque se a gente simplesmente souber o quanto que recebeu e quanto que gastou,
fica difícil de trabalhar assim o gerenciamento dessa informação. O ideal é você ter subtotais. Por exemplo, existe o subtotal das despesas com veículo, com as despesas da residência, com a alimentação, com os entretenimentos. Então, por exemplo, na alimentação, eu posso ir desde no restaurante popular, que é R$3 o almoço, como eu posso sair para jantar e minha conta ficar R$300, dependendo, né, do nível de sofisticação do lugar. O ideal, então, é, se no final do ano a gente exagera um pouco, agora nesse início, principalmente janeiro e fevereiro, a gente dá uma segurada. Claro, tem coisa que a gente não consegue evitar, mas alguns grupos são mais flexíveis. O entretenimento, que a gente saiu para festa e tudo mais em dezembro, agora vamos esquecer um pouco, passou Natal, Réveillon, e dar uma acalmada aí. E como você colocou, a gente tem que sempre fazer essa anotação para melhorar o desempenho. Se você é um atleta e quer ser vencedor aí nas competições, normalmente eles vão acompanhando com um treinador, vendo como é que foi meu desempenho. Eu estou melhorando, eu estou piorando, eu estou engordando, eu estou emagrecendo, a massa corporal, o número de pontuação dentro do campeonato. Então é a mesma coisa. Coloca isso para si, na vida de cada um de vocês, e vão acompanhando, que é um exercício interessante. Legal quando você coloca sonhos, também objetivos, e daí quando atinge a satisfação, vale muito a pena o sentimento de recompensa em função de todo esse trabalho que a gente se dá aí no controle financeiro dia a dia. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu até já sei a resposta, mas muitas pessoas às vezes podem pensar assim, tô com um monte de contas, João, mas eu também quero deixar um dinheirinho reservado, porque às vezes lá pra frente eu posso quitar isso aqui à vista e deixar agora, porque muitas vezes às vezes tentam fazer essa conta, né? Se eu deixar agora de pagar, depois tem uma renegociação de tal forma, muita gente deixa de pagar o IPVA, por exemplo, deixa pra pagar lá pro final do ano, enfim, isso em algum momento é interessante? Olha, se você atrasar a conta, tentando depois pleitear uma negociação na qual você vai ter algum tipo de desconto, o que costuma se conceder é desconto dos juros e multa, mas o principal é difícil de você escapar. Até não faria muito sentido, seria um pouco desonesto com o teu fornecedor. O que nós poderíamos pensar nesse caso? Eu acho que... Para guardar um dinheiro, às vezes as pessoas pensam nisso. A verdade é o seguinte, a gente tem que gastar menos do que se ganha para ter um resultado positivo e acumular uma reserva. Essa reserva vai ser importante para o futuro, mas você tem que direcionar de uma forma a estar investindo. No quê? Você tem renda fixa, você teria a renda variável, que são ações em bolsa de valores, é um caminho aí. Tem assim, eu quero imóveis, João, ainda é possível? Mas é muito o valor. Olha, eu coloco como recomendação sempre você que não tem ainda casa própria, busca aí uma alternativa de fazer o financiamento. Por mais que se critique, vale muito a pena e ao longo dos anos ele se valoriza mais do que aquilo que você paga de juros, né? E quando você compara com o aluguel, hoje o aluguel pode parecer barato e a parcela um pouco maior, mas como a parcela fica fixa, chega um determinado momento que se equaliza e dali para frente você está na vantagem. E outras possibilidades, como a taxa de juros está alta, nesse momento a gente indica renda fixa, né? Não entre no mercado de ações porque mudou o governo, então está muito oscilando. Talvez o dólar está demonstrando aí que pode subir um pouco mais, existem fundos cambiais, você teria que tratar com um agente de investimento direto ou o gerente da conta corrente que possa te atender nesse sentido. E por último eu posso citar o consórcio. Tem muita gente que não entende essa alternativa, que inclusive foi criada no Brasil, como uma forma de investimento. Mas sabe por que é importante? Porque te força a poupança. Você coloca aquele compromisso e vai todo mês pagando. E tem o fator sorte. De repente você começa a pagar lá R$500, R$1.000 por mês, que é um consórcio de imóvel. E vai pagando 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco... Eu costumo jogar em Mega Sena nessa da virada. Apostei, perdi o dinheiro, porque não fui um dos felizardos, mas o consórcio é certo. Mais cedo ou mais tarde você é contemplado. De repente você tem uma surpresa aí. Vinha pagando 1.000 por mês, fui contemplado, agora estou com uma bolada de 180 mil para comprar um apartamento. Né? Então, se você não tem a disciplina de registrar, anotar, se controlar, procura alguma coisa que não seja despesa. Pode ser uma parcela de um financiamento de imóvel, pode ser uma parcela de um terreno, se não, um consórcio. O dia que você tiver esse dinheiro, aí você direciona para um desses ativos aí.
João, muito obrigada por participar com a gente. Acredito que tenha sido muito interessante. E aí, então, a máxima, Vitor, vamos pagar as coisas. O parcelamento depende muito, como o João já explicou. E também, se sobrar, eu sei que é difícil, mas se sobrar é muito interessante as formas de investimento que o João passou aqui pra gente. É isso aí, Aline, muito obrigado, viu? Você, o João, aí, por todas essas dicas que com certeza a gente já aprendeu e vai anotar aí no caderninho. Aliás, você tem como rever tudo isso aí que a Aline falou, que o João apresentou pra gente. Você vai lá no YouTube, Rede Massa Tibagi, e consegue rever tudinho, anotar todas essas dicas, viu?